Boa noite, pessoal. Sejam todas muito bem-vindas. O tema da nossa conversa de hoje é a esposa Aurora. E aí eu te pergunto, eu te lanço uma pergunta. O que é ser esposa Aurora para você? Qual é, quando a gente fala esposa Aurora, qual é a imagem que vem à sua mente? O que você, acha que é ser uma esposa Aurora? Nós precisamos ver que este tema Aurora, ele está relacionado com o quê? Com a noite escura. O aurora é o quê? É a luz, é a esperança, é a claridade após uma noite escura. É o primeiro raio de luz após uma noite escura. Então, em quais pontos a gente consegue identificar aí que existe uma noite escura? Nós conseguimos ver que essa noite escura que nós falamos no método Aurora, essa noite escura que nós estamos aí, a qual nós estamos nos referindo, é a noite escura que enfrentamos no nosso casamento, ou seja, são as dificuldades, são os sofrimentos, as limitações enfrentadas dentro do nosso casamento, e também é a noite escura da nossa alma, é a nossa própria noite escura. Então, são as nossas dificuldades do nosso amadurecimento pessoal. Por quê? Porque nós não queremos amadurecer, porque nós não queremos aceitar muitas vezes o sofrimento e o que o sofrimento quer fazer com a nossa alma. Então, quando a gente está resistente ao nosso amadurecimento pessoal, a gente consegue perceber um peso muito grande nessa noite escura. Em qual sentido, Patrícia? Nós sabemos que as coisas acontecem na nossa vida por dois motivos, ou pela vontade de Deus, ou pela permissão de Deus. Mas, Patrícia, eu posso dizer que é vontade de Deus que um casamento esteja desestruturado, ou que uma pessoa esteja perdida, esteja sofrendo? Não. Não é vontade de Deus o sofrimento, mas é permissão de Deus. Por quê? Porque Deus, ele usa desse sofrimento, ele usa, é a pedagogia de Deus que utiliza desse sofrimento para poder ensinar, para poder corrigir, para poder direcionar a alma daqueles que têm uma vida submissa a ele. Então, quando nós estamos indo em um caminho errado, em uma direção errada, o que Deus faz? Permite um sofrimento. Permite que a gente passe por uma situação difícil para que nós possamos aprender com ela. Então, se a gente sabe que diante de uma noite escura de sofrimento, diante de uma situação de dificuldade que nós estamos passando, qual é aí, então, o motivo pelo qual Deus permite essa situação? Para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer. E o que nós vamos precisar, então, fazer para poder sair dessa noite escura? Ter uma vida de oração e ter um coração voltado para Deus para entender, Senhor, por qual motivo o Senhor tem permitido que a minha vida passe por esse sofrimento? Então, sempre que a gente se depara com uma situação de sofrimento, com uma situação difícil, nós precisamos o quê? Entender que existe um motivo pelo qual Deus permitiu que essa situação acontecesse.
E este deve ser sempre o nosso olhar diante de uma situação difícil. Então, eu vou começar com vocês, né? Eu vou começar conversando com vocês sobre como que foi a minha noite escura. E, com certeza, até hoje, eu encontro aí dificuldades para poder passar, né, a minha noite escura. Todos nós temos pontos escuros na nossa vida. Então, até hoje, eu tenho dificuldade em poder entender muitas vezes a vontade de Deus, e é também a minha luta constante. É também a minha batalha constante, o que parar, perguntar para Deus, Senhor, mas o que o Senhor quer me dizer com isso? Só que antes, né, quando eu era no início do meu casamento, com certeza, a minha dificuldade, a minha surdez espiritual, a minha cegueira era bem maior. Então, a minha capacidade de perceber onde estava a vontade de Deus, ao permitir que uma situação acontecesse na minha vida, ao permitir que uma situação acontecesse no meu casamento, era bem maior. E eu quero passar, né, trazer para vocês hoje qual foi o caminho, quais foram os pontos que me ajudaram a chegar onde eu cheguei no meu processo de noite escura e também que me ajudaram a fazer com que o meu casamento pudesse chegar aí nesse novo dia, pudesse viver uma aurora, pudesse, diante das dificuldades, permanecer firme, permanecer vivo, cheio de esperanças. Porque, assim, o sofrimento, a dificuldade dentro do casamento é uma realidade de todos. É uma ilusão achar que, meu casamento está restaurado, então acabaram as dificuldades dentro do meu casamento. Não. O que vai fazer a diferença é que o casal vai vencer as dificuldades juntos, os dois olhando na mesma direção. E o que antes era muito pesado, porque estava cada um olhando para um lugar, agora fica mais leve e fica possível, porque os dois estão olhando na mesma direção. Este é o ponto que nós precisamos estar atentos para poder entrar em um processo de restauração. Não é que o processo de restauração não vai fazer um milagre, ele simplesmente vai tornar mais fácil, vai tornar possível passar pelas dificuldades dentro do meu relacionamento. Então, vamos lá. Como que eu, Patrícia, eu tenho hoje 11 anos de casada. Vixe, até me perdi. 10 anos de casada, mentira. A minha filha tem 9, eu tenho 10. Tem 11 anos que eu conheço meu marido. E lá no início, como que eu era? Como que eu vim? Qual foi o caminho, esse caminho da minha noite escura até chegar a um ponto que eu conseguia ver esperanças. Eu era muito controladora. E aí eu já falei em outros momentos, por causa do temperamento forte, por causa do meu comportamento muito, muito, muito controlador, um temperamento muito forte. E eu queria sempre mandar, e eu queria que as coisas fossem do meu jeito, eu queria que tudo fosse no meu momento, zero paciência, não queria saber de esperar dentro do meu casamento. E dentro de todas as coisas da minha vida, dentro de todos os pontos aí, eu precisava sempre estar no controle. E quando a gente fala dessa grande necessidade de controle, a gente está falando de uma grande busca pela perfeição. E é aí que Deus entra. Por quê? Porque eu queria controlar tudo. Eu queria ser perfeito. E perfeito é só Deus. Então, assim, eu consegui perceber Deus, ele me jogando do cavalo bonitinha. Eu consegui perceber a mão de Deus ali me quebrando para poder me conduzir, para poder me ensinar. Eu era muito grossa, muito pesada. E nada feminina.
E eu já tinha escutado muitas coisas, né, de mulher não depende de marido, se der bobeira, o homem monta, tem que ser esperto. E eu trazia isso para mim como uma verdade. Até que eu percebi o quanto que isso estava me pesando. E é exatamente esta palavra. O quanto que a gente se posicionar de uma forma que é distante do que a vontade de Deus nos fez, distante do fim para o qual a vontade de Deus nos fez, o quanto que isso pesa. E não é simples assim. Eu descobri que eu estou me comportando de forma muito masculina, impaciente, grosseira. Então, a partir de amanhã, vou ser feminina e a mágica acontece, eu vou conseguir me transformar em uma mulher leve. Não é. Eu estou falando com você da minha experiência de anos, de mais de 8 anos nesta busca. É claro, a minha busca, ela foi mais lenta, mais difícil por vários motivos. Entre eles, porque as coisas, as informações, elas não estavam tão disponíveis assim como antes. Apesar de que o meu processo, ele passou sim pelas redes sociais, ele passou sim por este processo de busca de conhecimento nas redes sociais. As redes sociais têm um lado negativo, mas tem também o seu lado positivo. Quando eu estava aí com mais ou menos 2 anos de casada, que eu comecei a perceber o quanto que as coisas estavam bem difíceis, e aí eu comecei a estudar sobre os temperamentos. Então, quando eu estudei os temperamentos, abriu um leque, abriu uma imensidão de informações na minha frente. Eu nunca tinha ouvido falar sobre este assunto. E eu vejo que hoje conhecer sobre os temperamentos foi um ponto crucial, imprescindível para poder restaurar, né, para poder fortalecer e restaurar o meu casamento. Além disso, qual outro caminho que eu passei para poder buscar a restauração do meu casamento? Diante da situação que estava. Mas, Patrícia, como que o seu casamento estava? Meu casamento estava que eu só brigava, só reclamava, só discutia, não tinha harmonia conjugal. A minha casa para o meu marido, ela não era um aconchego, ela era um verdadeiro inferno. Porque tudo que ele fazia eu reclamava, tudo que ele fazia estava errado, tudo que ele fazia eu queria que fosse do meu jeito. Só que isso pesa muito. E é aí que nós precisamos o quê? Entender onde que estamos errando para poder fazer da forma correta. Então, além dos temperamentos, outra ferramenta que me ajudou muito foi um curso que se chama De Volta ao Lar. Ele é um curso que eu acho que hoje ele nem tem mais disponível, acho que a Carolina, se eu não me engano, que ela dava esse curso, ela não trabalha mais com isso. E eu fiz esse curso. E eu consegui, dentro desse curso, entender o meu papel dentro do meu lar, porque eu não sabia. Ninguém nunca tinha me falado, da forma que eu vi naquele curso, a minha importância dentro do meu lar. O quanto que o meu papel dentro do meu lar, ele não era substituível por ninguém. E o quanto que, aos olhos de Deus, existia um chamado dentro do meu lar. Não era simplesmente 4 paredes. Isso mexeu tanto comigo, descobrir esse chamado, fazer esse curso de volta ao lar, que quando eu fiz esse curso, nasceu dentro de mim uma vontade de voltar de verdade para o meu lar. Uma vontade de, eu quero trabalhar
eu quero trabalhar fora até quando meu marido conseguir sustentar a nossa casa sozinho, até quando financeiramente a gente conseguir se organizar para eu poder voltar para dentro da minha casa e não trabalhar e ficar por conta das crianças, ficar por conta desse grande chamado que existe dentro da nossa casa. E por muitos anos, este chamado de voltar para dentro da minha casa, de não trabalhar fora, de estar aqui full time, né, tempo exclusivo para minha família, ele me moveu. Tanto é que desde 2019, mais ou menos, desde 2019, o meu marido insiste comigo para poder fazer um trabalho no Instagram. E eu sempre falando com ele que não, não, não. Então, desde 2019, eu venho enrolando ele, dizendo que eu não estou pronta, dizendo que não era o momento, até que em 2024, então foram aí 5 aninhos, 5 anos fugindo. Mas eu consigo perceber que debaixo do céu é um tempo para tudo. E a Patrícia de 2019, ela não estava pronta para estar aqui. É por isso, Deus, ele no momento que eu me senti pronta, minimamente pronta, eu então comecei a refletir sobre o assunto. E passei a olhar aquele chamado do meu marido de uma forma diferente. Então, quando eu me senti minimamente pronta, que foi em 2024, tem um ano, menos de um ano e meio, foi quando eu disse sim e comecei esse trabalho como terapeuta, Instagram, no YouTube. De tanto que saber o meu papel nesse curso de volta ao lar tinha impactado, tinha me mostrado uma verdade que eu desconhecia. Tá. O que aconteceu com esse meu desejo de estar full time em casa, de não trabalhar fora? Ele segue firme e forte. Porque ele está vivo aqui dentro de mim. E todas as vezes que eu venho fazer um trabalho, que eu venho para o Instagram, que eu venho para o YouTube, todas as vezes que eu me coloco aqui, eu me coloco de forma que não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque apesar desse meu desejo de estar quietinha no meu canto, e aí é fazer a minha vontade, do meu jeito, da minha forma controladora, voltando ao ponto que eu estava querendo chegar, né? Controladora, que sabe de tudo, sabe o que é melhor para mim. Soberana da minha vontade hoje, eu consigo perceber onde está a vontade de Deus. E Deus dele deixou bem claro que a vontade dele, que sobrepõe a minha, é mais que a minha, ela continua aqui. E ela não briga com a vontade de Deus. Eu consigo fazer com que ela se submeta à vontade de Deus. Este é um ponto que eu consigo hoje ordenar dentro de mim, que eu preciso ordenar todos os dias para estar aqui. Então, essa minha vontade, ela continua, mas a certeza da vontade de Deus é muito grande. Os sinais que eu vejo de que é para continuar, que é aqui que Deus me chama, são muito grandes. E aí, Deus quer o que é de mim, então? Deus quer que eu esteja do lado do meu marido, desenvolvendo este trabalho aqui no YouTube, no Instagram, desenvolvendo este trabalho de restauração das esposas, restauração dos casamentos, de restauração, ajudando as famílias a se restaurarem. Por quê? Porque é algo muito precioso para Deus. É claro, se eu não dissesse sim, Deus iria usar de outra pessoa para poder fazer o trabalho dele. O trabalho dele não, né? A obra de salvação da vida dele nas pessoas não iria
ficar parada se eu dissesse não. Mas, na verdade, eu preciso desse processo. Eu preciso dessa obra de salvação na minha vida. E é isso que me move todos os dias. Conseguir ver a vontade clara de Deus. O segundo ponto, então, eu já falei da importância de entender o meu papel dentro do lar, o meu valor aí dentro da minha casa. O segundo ponto que me ajudou muito foi conhecer, ter contato com a palavra de Deus e especificamente com uma palavra em específico. Especificamente em específico. Esta palavra, ela vem me acompanhando, deve ter uns 5 anos. Todos os anos, no início do ano, eu faço as minhas orações, propósitos, e pergunto para o Senhor, qual será a palavra que o Senhor dá para que eu viva este ano? Fala, Senhor, que a tua serva escuta. E ele vira para mim e fala, Provérbios 31, 10. De novo, Senhor, essa palavra de novo. Nossa, eu devo estar muito ruim, né? Eu devo estar muito ruim nessa caminhada, porque o Senhor está me pedindo de novo isso. De novo para viver essa palavra. E aí, novamente, a cada início de ano, eu preciso renovar os meus votos e preciso ter essa palavra como minha oração pessoal, quase que diariamente. Não posso dizer, estaria mentindo se eu dissesse que rezo ela todos os dias, mas eu estaria mentindo também se eu dissesse que eu não rezo com ela com uma grande frequência. Então, vamos lá para essa palavra, porque é esta palavra que vai nos mostrar, e ela foi o rema para minha vida, e hoje Deus quer que ela fale ao seu coração. Provérbios 31, 10. Poema alfabético sobre a mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa, quem poderá encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Confia nela o coração de seu marido, e jamais lhe faltará coisa alguma. Nesse ponto, eu já parei. Nesse ponto, eu já parava a minha oração e pensava, meu Deus do céu, peraí, o que falta no coração do meu marido passa por eu ser uma mulher virtuosa e conseguir ajudá-lo? Meu Deus, eu estou muito ruim. Porque e a gente pode ver que a gente tem um olhar viciado também, um olhar de cobrança. Mas eu só conseguia ver defeito, tudo que ele fazia para mim estava errado. Então eu olhava assim e falava, será que eu tenho jeito para poder ajudar ele depois? Porque o negócio tá feio, não tá bonito. O que tem faltado hoje no coração do seu marido? Hoje, o que você olha e o que você vê que precisa ser mudado no coração do seu marido? Eu te chamo a esta reflexão e te chamo a ir além. Eu te garanto que se o coração do seu marido tem faltado alguma coisa, é porque hoje falta em você a virtude necessária para criar um terreno fértil à mudança do seu marido. E não sou eu que estou falando. Não sou eu, Patrícia, que está falando. É lá em Provérbios. É a palavra de Deus. Então, quando a gente fala que o processo de restauração matrimonial passa pelo processo de restauração do eu,
que a mudança precisa começar na pessoa que está na nossa frente, pelo nosso paciente, que a gente precisa conduzi-lo a um caminho de fortalecimento, a um caminho de consciência, a um caminho de conversão, para que a mudança possa reverberar no casamento dele. É exatamente por este motivo. Mulher, esposa, tem faltado virtudes em você. E são essas as virtudes que o seu marido precisa. São essas as virtudes que serão o terreno fértil para mudar o coração do seu marido. A palavra é clara. Confia nela. Nela quem? Na mulher virtuosa. O coração de seu marido. E jamais lhe faltará. Lhe a quem? Não faltará nada ao seu marido. Coisa alguma. Tá faltando alguma coisa no coração do seu marido? Tá faltando virtude. Tá faltando o terreno fértil. Vamos continuar. Vejam bem, não é fácil ouvir o que eu trago para vocês, mas uma certeza eu garanto, é possível, é um caminho possível. Eu não estou falando de um caminho impossível, porque é o caminho que eu percorro todos os dias. É a reflexão que eu faço, é o chamado que Deus fez para minha vida. E que ele também me convida, ele também me traz uma intimação de fazer para a sua vida. Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal, em todos os dias de sua vida. Aí também eu preciso parar e falar. Meu Deus, quantas vezes eu falava mal do meu marido para ele? Quantas vezes a minha língua vinha como uma navalha cortando, assassinando o coração do meu marido? Quantas vezes eu fiz o mal que eu não queria e não conseguia fazer o bem que eu queria? Me faltava o quê? Me faltava uma vontade fortalecida e uma personalidade madura. Me faltava desenvolver as virtudes que iriam me trazer o amadurecimento. Ela procura lã e linho e trabalha com mão alegre. Eu me vejo como uma pessoa que trabalha muito. Uma pessoa que batalha, não por virtude, mas porque Deus me deu um temperamento cheio de energia. Então, não é mérito meu. Não é porque eu tenho que lutar contra a preguiça, não. Eu trabalho muito, eu consigo ter essa disposição, por quê? Porque eu tenho um temperamento cheio de energia. Mas esse trabalho, muitas vezes, ele não foi de forma alegre. Ele nem sempre foi de forma alegre, de forma feliz, de forma leve. Agora a gente pode ir lá para o versículo 18. Alegra-se com o teu lucro. Sua lâmpada não se apaga durante a noite. Ou seja, diante a noite escura, diante o sofrimento, diante as dificuldades, a mulher virtuosa não fica no escuro. Diante das dificuldades, uma esposa virtuosa, ela sempre tem a luz da esperança, sempre tem a luz das virtudes para direcionar. Vamos agora lá para o versículo 23. E eu te faço uma reflexão. A sua lâmpada tem se apagado?
Você tem sentido que a sua noite está escura, um breu, que não vê luz para lado nenhum? Está te faltando virtude. Agora, lá no versículo 23, fala assim: seu marido é considerado. Boa noite, pessoal do Instagram. Seu marido é considerado nas portas da cidade, quando se senta com os anciãos da terra. E a reflexão que eu faço, que eu trouxe para mim e quero trazer para vocês é: o seu marido, ele é considerado, ele é respeitado dentro da sua casa? Um homem que não é respeitado, que não é considerado, que não conhece o seu valor dentro da própria casa, como que ele vai ser considerado, respeitado lá nas portas da cidade, na rua? O caminho, ele é o que, a partir do que ele é respeitado dentro de casa, é que ele vai chegar ao respeito dos de fora. E eu sempre refleti assim. Poxa vida, será que eu trataria um sacerdote da mesma forma que eu trato o meu marido? Será que eu trataria um pastor da mesma forma que eu tenho tratado meu marido? Será que o respeito que eu dou ao meu marido é o respeito que cabe a ele? Ou eu respeito muito mais as pessoas de fora, os homens de fora? Ou eu aceito ser submissa, aceito obedecer, aceito fazer assim, exatamente igual o meu chefe manda, mas quando eu chego em casa e que o meu marido me pede para fazer uma coisa sequer, eu reclamo, eu falo que não vou fazer, ou eu faço do meu jeito, sem o mínimo de consideração e de respeito. Eu respeito mais o meu chefe do que aquele que é carne da minha carne. Não tem problema nenhum em trabalhar fora, tanto é que eu estou aqui, este também é o meu trabalho. Não tem problema nenhum em ser submisso a um outro homem, não tem problema nenhum em respeitar o patrão, em desempenhar o trabalho de forma íntegra. A minha reflexão aqui é: mas em casa eu tenho esse mesmo comportamento? Ou eu negligencio dentro da minha casa, achando que os meus, aqueles que estão mais próximos de mim, eles podem ficar com o resto, eles podem ficar com o que sobra. Este é o ponto de reflexão. Este é o ponto que nós precisamos parar e pensar. Como nós temos tratado os nossos maridos? Além desta palavra que é... Essa Bíblia, ela foi usada no meu casamento, ela tá com essa carinha de velha assim, porque ela entrou no meu casamento há 10 anos atrás. Aí foi o meu marido que encapou desta forma. Além dessa palavra, o contato com um outro conteúdo que eu vim trazer para vocês, que me ajudou muito. Por quê? Porque aqui, né, Provérbios fala da questão da mulher virtuosa,
E aí, para complementar e para esclarecer para mim o que era ser essa mulher virtuosa de Provérbios 31, alguém me indicou este livro, As Pequenas Virtudes do Lar. E o que esse livro foi para mim? Eu olhava para esse livro, eu começava a ler, eu não me lembro se eu lia ou se eu só escutei o audiobook dele. Agora eu não me lembro. Eu sei que eu já fiz as duas coisas, mas já o primeiro contato eu acho que foi, não sei. Esse livro aqui é meu, eu comprei tem pouco tempo, mas o primeiro contato com ele em livro, em papel, foi através de um livro emprestado de uma amiga. Eu tinha calafrio, frio, eu sentia a barriga gelada, porque o título é As Pequenas Virtudes do Lar, mas de pequeno, esse conteúdo não tem nada. Ele ia lá na raiz, lá no ponto que eu precisava mudar. Lá onde estavam ali as minhas maiores dificuldades, e eu olhava e falava assim, poxa vida, Senhor, o Senhor está pegando pesado, hein? Mas eis-me aqui. Então, o contato com este conteúdo, o contato ao trabalhar essas pequenas virtudes dentro da minha casa, e esse livro é do padre Jorge Chevreul, aqui falam que o orador dos sermões quaresmais da Catedral de Notre-Dame de Paris dá-nos a conhecer as palestras que proferiu na Rádio Luxemburgo, dirigida às famílias reunidas na intimidade do lar. Então, ele é um livro voltado para a intimidade do lar e para as virtudes que farão da sua casa, 4 paredes geladas, frias, sem sentimento, sem respeito, muitas vezes, um lar, um refúgio, como meu marido gosta de falar aqui de casa. Farão da sua casa o melhor lugar, o lugar para o qual o seu marido vai querer voltar todos os dias. Patrícia, meu marido sai de casa, vai para o barzinho, vai para o futebol, ele chega em casa tarde da noite. Aí eu pergunto, como é a convivência no lar de vocês? Quando ele chega em casa, como que você o recebe? Ele é acolhido ou ele só tem problema e reclamação quando ele chega em casa? Ninguém quer voltar para um lugar onde não se tem paz. Antes de fazer grandes mudanças em um lar, a gente precisa fazer as pequenas, que de pequenas tem só o nome, porque fazem uma mudança, uma reviravolta interior na gente de uma forma surpreendente. Em relação a este livro, eu preparei para vocês um exame de consciência. E aí, este exame de consciência eu vou deixar para vocês lá na comunidade Ágape. Vou ver com meu marido se tem como deixar aqui no rodapé do vídeo, nos comentários, para vocês baixarem e conseguirem refletir. Então, tem um pequenino resumo, acho que tem 5 ou 6 páginas, bem resumido, e um exame de consciência em cima deste conteúdo. E eu vou deixar para que vocês possam utilizar. Vou deixar para que vocês possam fazer o exame de consciência de vocês, né, e se tornarem uma esposa Aurora. E aí eu quero finalizar a nossa conversa com a reflexão que eu comecei. O que é ser uma esposa Aurora? A palavra Aurora, o que é que ela traz, o que é que ela lembra em você? Diante do que a gente partilhou, diante do que eu trouxe, né, do caminho que eu venho fazendo todos os dias, de busca das virtudes,
de luta contra mim mesma, contra as minhas inclinações. Nós podemos dizer que uma esposa aurora é uma esposa que busca o quê? Ser uma mulher virtuosa. Uma esposa aurora é uma esposa que busca viver, ter uma vida segundo o que diz lá em Provérbios 31, 10. Ser cheia de virtudes e colocar essas virtudes a servir dos outros. Para os católicos, nós conseguimos ir além. Por quê? Porque nós podemos ver que existe uma mulher, que é a mulher, que conseguiu personificar Provérbios 31, conseguiu se apresentar a nós de forma virtuosa. Na verdade, ela é cheia, ela é a fonte das virtudes, porque ela é cheia do Espírito Santo. Então, nós podemos dizer que ser uma esposa aurora para uma esposa católica é se assemelhar à Nossa Senhora. É buscar ser como ela. É buscar em Nossa Senhora as virtudes necessárias para poder trazer luz à noite escura da própria alma e à noite escura do casamento. Eu trouxe para vocês aqui um poema que eu quero finalizar a nossa conversa de hoje. Deixa eu só encontrar ele aqui. E a mulher aurora, a esposa aurora. A esposa aurora é aquela em quem a noite já começou a ceder. Não porque tudo se resolveu, mas porque a luz já começou a nascer dentro dela. Ela é a mulher virtuosa, não por perfeição, mas por fidelidade. Fidelidade ao bem, fidelidade à verdade, fidelidade à voz silenciosa de Deus, que a chama a permanecer. Durante a noite, ela aprendeu a acender pequenas lamparinas. A paciência diante do mistério, a esperança que não desiste, a prudência que guarda o coração, a fé que continua mesmo sem ver o sol. Essas lamparinas são as suas virtudes, chamas humildes que sustentam o caminho, até que o dia amanheça. A mulher aurora conhece o cansaço, mas não perde o sentido. Conhece o silêncio de Deus, mas não duvida do seu amor. Ela é aurora porque carrega a promessa do dia. É virtuosa porque, mesmo ferida, continua escolhendo o bem. E quando o sol finalmente nasce, ela apenas revela o que já ardia em segredo, a luz de Deus habitando nela. Esta é você, mulher
que está me ouvindo, mulher que está me assistindo agora. Esta mulher é você. Eu quero finalizar este momento, abrir aqui, se alguém quiser colocar alguma dúvida nos comentários para eu poder responder. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, se tiver ficado claro, nós finalizamos então a nossa conversa. Alguém quer trazer alguma dúvida para a gente? Eu acho que ficou claro. Eu consegui dar o recado que o Senhor me pediu aí para todo mundo. Então, muito obrigada a quem chegou até aqui. Um abraço e que Deus nos abençoe. Boa noite, esposa Aurora. Fica com Deus.